no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Taila Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Onze horas e 44 minutinhos, 11h44, está no ar a partir de agora o Colóquio aqui pela sua Educadora. Colóquio, como diz Caio Bortolã, só tem na Educadora. E o Colóquio é um programa de debates, de pensamentos, ideias, temas e fatos que estão aí rolando por esse Brasilzão de Deus e por esse mundão de Deus também. O Colóquio é travado entre mim e Caio Bortolã, que está por aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta fria terça-feira. Fria terça-feira. Ainda não chuvosa, mas fria terça-feira. Não, mas não vai chover, não. É só friozinho mesmo. Você sabe quando você fica com aquela sensação, você já passou por isso? Certamente você já passou, porque todo mundo deve passar por essa sensação. Aquela sensação de que você esqueceu alguma coisa. Sim. Sabe? Rapaz, eu tô com essa sensação agora. Acontece de vez em quando, eu saio de casa, esqueci alguma coisa. Aí chego no trabalho e percebo que esqueci a chave que abre o meu escritório. Não, mas às vezes você cai na real de que não esqueceu nada. É um troço que deu na sua mente. Ou então vou fazer uma viagem e esqueço do carregador do celular. É. Bom, esses lapsos de memória, isso aí vira e mexe, direto e reto, né, cara? Outro dia saí de casa de manhã cedinho para trabalhar, e eu saí bem cedinho para trabalhar, quando eu estava chegando quase que no anel viário, lembrei que eu esqueci o quê? Minha maleta, minha pasta com notebook, com a minha vida profissional inteira lá dentro. Toca voltar para casa. Essas coisas acontecem, né? Acontece. Essas coisas acontecem. A gente dá umas bobeiras de vez em quando. Mas essa sensação de que você... Eu esqueci alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa que eu não fiz, alguma coisa. Sabe, uma coisa fica te incomodando, rapaz. Uma coisa chata, né? Mas por que é que você está dizendo isso, meu caro? Eu tô dizendo isso porque eu tô com essa sensação agora. Ah, que você esqueceu alguma coisa? Eu tô com a sensação de que eu esqueci, eu deixei de fazer alguma coisa, ficou alguma coisa para trás. Sabe quando fica um negócio assim? Faltou alguma coisa, ficou alguma coisa para trás, alguma coisa não tá certo, alguma coisa tá fora da ordem. Algum assunto que você não falou? Talvez. Sobre? Talvez alguém que eu não atendi algum aqui. Ouvinte que você não atendeu? Alguma coisa assim. Alguma coisa tá me atormentando, sabia? Sabe o que está na minha cabeça? Não exatamente me atormentando, mas já era algo em quem, ou no que eu pensava ontem à noite. E hoje pela manhã, ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo, tive certeza que o meu pensamento era lógico. Muita gente colocando nas redes sociais luto pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Você deve ter visto isso. Exatamente isso não vi. No Instagram, no Facebook, muita gente, com razão, lamentando o que aconteceu. Claro. Um incêndio que destruiu 90% do acervo de 20 milhões de peças do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Portanto, devem ter sobrado... 24 milhões. 24 milhões? Eu ia dizer que sobraram em torno de 2 milhões de peças, então sobraram mais do que 2 milhões de peças, mas foram consumidas pelas chamas, pelo incêndio, algo em torno de 20 milhões de peças. É muita coisa.
são perdas inestimáveis. É um acervo de respeito, talvez o maior da América do Sul. Ivan, eu não tinha ideia da existência do Museu Nacional do Rio de Janeiro. É. Vou fazer uma confissão pública. Eu não tinha ideia da existência do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu não tinha ideia de que num museu brasileiro haviam, por exemplo, múmias. Você sabia? Eu tinha algum conhecimento, eu não conhecia, evidentemente não conhecia o acervo todo, tinha algum conhecimento. Eu sei que havia toda uma... O Dom Pedro II fez uma viagem pro Egito, certo? O Dom Pedro II era um cara assim meio metido a... Gostava das ciências, era meio que patrono das ciências, etc. e tal. E ele fez uma vez uma viagem para o Egito, ele trouxe muito material de lá para cá. Tinha muito material dele, da época do Império, nesse Museu havia Nacional. Múmias, ossadas. Ossada, inclusive, de um dinossauro encontrado aqui no Brasil, fósseis. Aliás, o material da época do Império, trazido pelo Dom Pedro II e por expedições científicas do Dom Pedro II e por outras personalidades do mundo científico da Europa para cá, esses eram talvez os materiais mais importantes do museu. Você sabe... Você lembra aquela história do Dom Pedro II ter ido numa exposição lá nos Estados Unidos e falado no telefone do Graham Bell, aquela história de que ele ouviu o Graham Bell falar do outro lado lá, ele falou, mas isso fala. Você lembra dessa história? Essa história nos livros infantis aí do tempo nosso de escola, essa história estava presente. O Dom Pedro II era um homem ligado à ciência, gostava muito de ciência, vivia fuçando por aí, o mundo afora, atrás de coisas relativas à ciência. O museu completou 200 anos. E ele trouxe muita coisa para cá. Recentemente. Você sabe qual foi o último presidente a visitar o Museu Nacional? Aliás, eu faço uma enquete aqui. E sejamos todos... Não, isso eu não faço a menor ideia. Por favor, sejamos todos sinceros, porque eu fui sincero aqui. Eu não sabia da existência do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou mais além. Eu visitei, quando criança, o nosso museu daqui de Limeira. Quanto tempo faz que você não vai ao museu? Que ficou fechado bastante tempo. Museu de Limeira? O Museu de Limeira, que demorou... Foi a semana passada, e quinta-feira agora eu vou de novo. Ah, é? É. Museu... Eu tenho um filho fazendo lá um curso com a professora Léa, um abraço para a professora Léa, o Felipão. O Felipão está fazendo curso lá de pintura, artes plásticas. O nosso muito legal. museu... Isso é que é o negócio. A gente, quando fala do museu, pensa, no museu só tem coisa antiga, só tem coisa velha lá. Não, o Museu de Limeira tem evidentemente os objetos históricos, mas tem oficinas de arte. Por exemplo, meu filho está fazendo pintura lá. A biblioteca era ali, não é? Era no mesmo complexo. A biblioteca era ali? Eu não lembro da biblioteca ali, eu lembro da biblioteca na Senador Vergueiro. Eu me lembro da biblioteca ali, de ter ali ido ficou improvisada ali um tempão, né? Municipal ali, há muitos anos. E me lembro de ter visitado o Museu Municipal há muitos anos. Depois da última reforma, não fui. Então, e também não conheço o Museu do Ipiranga, que está fechado desde 2013 e que vai ser reaberto em 2022. Eu gostaria que a nossa audiência dissesse agora, contasse a verdade. Você sabia da existência do Museu Nacional do Rio de Janeiro? Sim ou não? Pelo WhatsApp da Educadora, ou então pelo Facebook. A Maiara Telly está dizendo que conheceu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fez uma visita muito legal ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. E você que está nos ouvindo e vendo, pelo WhatsApp da Educadora, 992225124. Conta a verdade para o Ivan e para mim. Você sabia da existência do Museu Nacional do Rio de Janeiro? Até as informações do incêndio? Porque eu, burramente, eu reconheço aqui a minha ignorância. Eu não sabia, Ivan. E eu vou dar dados mais impressionantes ainda sobre isso. Você sabe qual foi o último presidente da República a visitar o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Não sei. Juscelino Kubitschek. Faz tempo, em década de 50, hein? Você sabe que no último aniversário, no aniversário do bicentenário do Museu Nacional do Rio de Janeiro, nenhum político compareceu?
Não duvido nem um pouco. Você sabe que o presidente Michel Temer não foi ao aniversário do Museu Nacional do Rio de Janeiro? Não duvido nem um pouco. Você sabe que a reitoria, toda a reitoria do museu, está nas mãos ou do PSOL, ou do PCdoB, ou do PCB, o antigo partidão? Não sabia. Eu sei, a diretoria, a reitoria não sei. Eu sei que o Museu Nacional está nas mãos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A responsabilidade pela manutenção, pelo trabalho, pelas pesquisas, todas que são desenvolvidas lá, é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É ele que é responsável pelo Museu Nacional. O Museu Nacional do Rio de Janeiro serviu para barganha política. Disso não tenho dúvida. Aliás, o Bolsonaro disse que vai acabar com o Ministério da Cultura, vai transformar numa secretaria do Ministério da Educação. Até o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi utilizado para barganha política. O Elton está dizendo que não sabia da existência do museu. A Eneida Moretti está dizendo que não sabia da existência do museu. Sabe por que eu estou dizendo isso, Ivan? Porque mais brasileiros visitaram no ano passado o Museu do Louvre, em Paris, na França, do que o Nacional. Quase 300 mil brasileiros, do que o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas olha, eu não sei exatamente, eu não vou saber dizer agora. Vamos fazer um contraponto a isso que você está falando, porque de repente o que você está falando parece que o brasileiro é um cachorro vira-latas, como sempre o brasileiro é tratado. Vamos fazer um contraponto a isso. O Museu de Ipiranga, que você falou que está fechado desde 2013, está passando por reformas também. Também não, está passando por reformas, ponto. Né? Não, que devem terminar em 9 anos, se é que vão terminar em 2022. Eu não tenho os números exatos, Caio, não vou arriscar a sorte para falar qualquer número aqui. Mas o número de visitações do Museu do Ipiranga é impressionante. Eu falo para a cultura nossa, né? A nossa cultura é um belíssimo museu. Nossa cultura é incipiente. É uma região muito bonita de São Paulo. Eu não vou dizer para você os números exatos, não vou arriscar a sorte, porque eu não vou lembrar os números exatos. Mas a última vez que eu li alguma coisa, que eu vi alguma coisa sobre o Museu do Ipiranga, eu fiquei impressionado. Eu lembro de ter ficado impressionado com os números de visitação, a presença de pessoas lá. Um negócio realmente muito legal para o Brasil, né? Muito legal, me lembro. Agora não vou lembrar os números exatos para dizer para você, para dizer para os nossos amigos aqui no colóquio. Mas são números muito bons. Não, eu estou falando de dados, né? E não necessariamente dados que nos deixem orgulhosos. Eu quero dizer, alegar publicamente a minha ignorância a respeito do Museu Nacional. A minha ignorância, e não faço isso orgulhoso da minha ignorância. Eu estou alegando ignorância sobre o Museu Nacional. Não sabia que o Brasil tinha um museu. Desse porte. Desse nível. Lamentei não tê-lo conhecido. Eu que fui algumas vezes para o Rio de Janeiro, poderia tê-lo visitado e não fui. Eu estou lamentando o tamanho da minha ignorância. Não acho que isso seja algo a ser comemorado, mas não. Eu acho que está normal para o Brasil, o brasileiro assim. E você aqui, quantas e quantas vezes você não falou aqui que você não dá muita bola para a história? Quando eu falo de história aqui, você vem que lá vem você com aquelas coisas do passado. Você nunca deu muita bola para a história, né? Não é verdade? Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, não dá. Olha aqui o Vendramin dizendo... Eu sempre gostei de história. Eu nem sabia que existia esse museu. Nunca ouvi falar. A Kelma Trentino, eu também não sabia. O Bardini está dizendo aqui que não sabia do Museu Nacional. Só agora, depois do incêndio, que eu ouvi falar. Quem está dizendo aqui? Luciana. Bom dia, Caio Ivan. Eu também não sabia da existência do museu. A Neuza. Bom dia, Caio Ivan. Eu não sabia da existência do Museu do Rio de Janeiro. Também nunca fui em nenhum museu. Joana, do Jardim Campo Belo. Tem o de Limeira aqui. Visite o de Limeira, vai conhecer. A gente aproveita para fazer Limeira. A propaganda no Museu de Limeira. É que a prefeitura comunica tão mal que eu não sei qual é o horário que o museu abre, qual é o horário que o museu fecha, se ele funciona aos sábados, se ele funciona aos domingos. Eu também não sei dizer se funciona aos sábados e domingos. Se você tem de pagar alguma taxa para visitá-lo ou não, se a visitação é gratuita. Não, está lá aberto. Está lá aberto, não tem que pagar nada. E tem atividades culturais, que de repente... Por exemplo, você sabia que lá tem aula de balé? Não sabia. Tem balé.
ligadas à Secretaria da Cultura, É, do Farid Zaini, que teve aqui semana passada. exatamente. Eu sei porque nas vezes que eu vou lá, eu encontro as meninas com aquele, né? Aquele, como é que chama? Aquela roupinha do balé lá, cor-de-rosa, aquela coisa toda. E outras, né? Outras, como você falou, oficinas que acontecem lá no museu. Então, quem nunca viu um museu na vida, em Limeira nós temos um. Vá ao Museu de Limeira. Não é um museu. Não é um museu nacional do Rio Não de tem Janeiro. um acervo, né? Que você possa significativo e tal, mas tem um acervo referente às coisas da nossa cidade, né? É um passeio que a família pode fazer tranquilamente. Mandar um beijo para minha prima Cássia Acaro Cog, que é a primeira-dama do Rodeio de Limeira, esposa do presidente Marcelo Cog, lembrando que as escolas públicas sempre levavam seus alunos para conhecer o Museu do Ipiranga. Eu não estou conseguindo abrir o restante da mensagem aqui da Cássia, mas ela faz menção a isso. Você quer ver outro museu que é muito... Que não acontece mais, porque o museu está fechado. Então. O Jair dos Santos, eu não sabia nem da lagoa, nem do museu, nem da lagoa que existia, que existe, na verdade, né? Lá no zoológico da Quinta da Boa Vista. Você quer ver um outro museu que é muito visitado aqui no Brasil? O Museu da Língua Portuguesa. E as pessoas... Também pegou fogo. Eu não fui. Então, lá Também na pegou estação, fogo em São Paulo. Então, porque é do lado ali na Pinacoteca ali, né? Onde tem a Pinacoteca. A Pinacoteca, aliás, é outro lugar maravilhoso para se visitar. Eu nunca fui no Museu da Língua Portuguesa, mas tive vários colegas, pessoas conhecidas, que foram no Museu da Língua Portuguesa, e é impressionante como as pessoas que vão visitar o Museu da Língua Portuguesa voltam falando maravilha, dizendo assim, nossa, eu não imaginava, quando eu pensei, falar, vamos visitar o Museu da Língua Portuguesa, eu pensei lá numa coisinha chata, sem graça, eu não imaginava que era aquilo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Todo mundo que vai, volta encantado. Ivan, e é pouco divulgado, você 11 tá vendo? horas e 59 minutos. E é mesmo. Nós vamos fazer a transição agora para o horário político no rádio, que começa meio-dia. Você tem a opção de ouvir o horário político no rádio e saber das propostas dos candidatos, ou então continuar conosco ao vivo nas plataformas digitais. Nós vamos seguir no Facebook, no YouTube, educadora.tv, no portal educadora.am e nos aplicativos da Educadora. Estamos de volta, minha gente, meio-dia em ponto. Este é o colóquio no AM 1020 da Educadora Propaganda Política, nas plataformas digitais, no YouTube, educadora.tv, no Facebook, facebook.com/educadoraam, e também no aplicativo e no portal educadora.am. Estamos cá. Ao meu lado, Ivan Schutzer. Sou eu me diria vestido aquele. de Santos Futebol Clube. Vestido de Santos Futebol Clube. Hoje. Estamos com vestimenta casual. Casual. Eu Verdade. também estou de camiseta, estou com a blusa de manga comprida, de mangas compridas, me protegendo do frio. O colóquio, que é um oferecimento da Casa das Torneiras, da Sono Colchões, do Magazine Luiza. Vem ser feliz do Magazine Luiza e do açougue do Marquinho. Atenção, Ivan Schutzer, você vai seguir com o colóquio, mas eu gostaria de anunciar para a nossa audiência digital que quem, a partir deste momento, curtir, comentar e compartilhar a transmissão vai concorrer a prêmios dos nossos patrocinadores. Da Casa das Torneiras. Da Casa das Torneiras tem aí um prêmio legal. Aliás, são 2 prêmios num só, né? São 2 kits para banheiro que quem curtir, quem compartilhar, comentar, quem comentar, eu quero kit da Casa das Torneiras. Isso. Quem compartilhar, curtir e comentar vai concorrer.
vai concorrer a estes 2 kits para banheiro, num oferecimento da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar. Porque a Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, cubas de louças, vasos sanitários. A Casa das Torneiras tem metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores, a gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinho Cioreta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, caixas acopladas, tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas. As melhores marcas do mercado estão lá na Casa das Torneiras. Selite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioreta. Na Casa das Torneiras você encontra o bloqueador de ar Poupa Max. Bloqueador de ar Poupa Max, você instala aí no seu hidrômetro, sabe para quê? Para você não pagar o ar que passa pela tubulação do seu imóvel. Para você pagar só a água. O ar, não. O ar você não pode pagar. Com o bloqueador de ar Poupa Max instalado, você não vai pagar pelo ar que passa na tubulação. E a Casa das Torneiras coloca aí no seu imóvel, é instalado por apenas R$ 119,00 o bloqueador de ar Poupa Max, que é um produto legalizado. Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, na Rua Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba. Rua Santa Josefa 336, anote os telefones 3441-0104, 981719696, é o WhatsApp. O WhatsApp é 981719696, o telefone 3441-0104, é Casa das Torneiras. 12:04, vá curtindo. Curta à vontade, vá comentando, é só escrever. Eu quero o kit da Casa das Torneiras. O sorteio é nesta semana, na quinta-feira, antes do feriado do 7 de setembro, que cai na sexta-feira. Então, eu quero o kit da Casa das Torneiras. Curta à vontade, compartilhe, marque quantas pessoas você quiser. E tem também, Iva, se você quiser falar agora do açougue do Marquinho, porque tem o kit churrasco do açougue do Marquinho. Nós vamos sortear na véspera desse feriado prolongado. São prêmios para a nossa audiência, mas tem que curtir muito, comentar e compartilhar. Verdade. Esse outro prêmio, como é que é? Um kit churrasco do açougue do Marquinho, que é uma maravilha, né? O açougue do Marquinho. Você já tem os componentes do kit já definidos? Eu posso informar, mas no programa de amanhã. No programa de amanhã. Aqui comigo porque eu tô tenho. curiosíssimo para saber, rapaz. Mas se vem do açougue do Marquinho, só pode ser bom. Sim, claro, tudo de bom. Mas eu tô curioso para saber o que é que tem nesse kit churrasco do açougue do Marquinho. Que é o melhor açougue de Limeira, o mais completo, o mais gostoso. Rapaz do céu, você não sabe como tem gente que sai de um lado da cidade para ir no outro, só para ir no açougue do Marquinho. Muita gente, que muda a rota, né? Muda o caminho para ir ao açougue do Marquinho. Dá a volta na cidade de Limeira para ir no açougue do Marquinho. E vale a pena. Olha aqui, no açougue do Marquinho, você encontra carnes frescas e desossadas diariamente. As carnes do açougue do Marquinhos, elas podem ser recheadas e temperadas na hora, viu? Tem espetinhos prontos, tem linguiças especiais, hambúrgueres artesanais de picanha, de costela, além da tradicional... Mas você imagina que delícia, agora que você falou do hambúrguer de picanha ou do hambúrguer de costela, eu não experimentei ainda. Não, pois experimente. Ô Marquinho, manda pra gente aqui, para que a gente possa fazer uma degustação, né? O Marquinho já mandou. O que ele faz artesanalmente, com muita qualidade, higiene acima de tudo. Marquinho, manda pra gente aqui experimentar. Pois hambúrguer de picanha, hambúrguer de costela. Oh, que fome que me deu agora. Olha, além desses hambúrgueres artesanais de picanha e de costela, você vai encontrar lá no açougue do Marquinhos, e só lá no açougue do Marquinhos, aquela tradicional costela inteira para fogo de chão. Já fez fogo de chão? Não? A costela inteira de fogo de chão, rapaz, é um negócio especial. E aos domingos, lá no açougue do Marquinhos, tem frango, tem costela, tem maminha, tudo assado, viu? Maionese, nhoque, farofa caseira. E todos os dias, hoje também, terça-feira, lá no açougue do Marquinhos, tem aquele torresmo frito fresquinho, viu? Olha, ligue já
e faça a sua encomenda no açougue do Marquinho. Avenida Antônio da André, 700, fica a 100 metros para baixo da PAI. Sabe onde é a PAI ali? Pois é, para baixo da PAI, o açougue do Marquinho está lá no Nossa Senhora das Dores. O telefone para você fazer a sua encomenda, anote aí, 3453-5262 é o telefone do açougue do Marquinho. 3453-5262. E para a senhora dona de casa, a dica do açougue do Marquinho, a senhora que cozinha todo dia da semana, que limpa a casa, arruma a casa, lava, passa, deixa a casa um brinco todos os dias da semana, merece no final de semana o almoço pronto do açougue do Marquinho, né? Então a senhora liga, faz a encomenda e tira o domingo para a senhora, para o seu descanso e para a família. Muito bem. O senhor deveria fazer isso com a dona Marilene. É, É. claro. Ligar Fácil. no açougue do Marquinho, fazer essa encomenda e dar menos trabalho para sua esposa, que já tem que te aturar, já tem que cuidar Rapaz, e ela me aguenta faz tempo. desse velho comunista É uma que está aqui santa. ao meu lado. É uma santa, Né? me aguenta faz tempo. 12:08, Caio Bortolã. 12:00 e... Ah, olha aqui, a nossa amiga, cadê a Maria? A Maria tá aqui, ó. É a Maria? Deixa eu ver se eu não me enganei. A Maria. A Maria diz assim, bom dia, Caio e Ivan. Fiquei sabendo da existência por uma reportagem da Globo News em comemoração dos 200 anos do museu. Uhum. Ela conheceu por uma reportagem Foi recente, na né? televisão. Então, agora ela diz assim, eu fui na Pinacoteca, que é ali do lado da Estação da Luz, em São Paulo. No Museu da Língua Portuguesa, ela foi. E ela foi num outro lugar que é lindo, maravilhoso, vale a pena visitar, que é o MASP, ali na Avenida Paulista. Ali o MASP realmente é bonito demais. E foi criado pelo Assis Chateaubriand. Um museu Pelo de Assis arte Chateaubriand, moderna de São eu não Paulo. estou lembrando quem é que foi o arquiteto. Museu de Arte de São Paulo. Quem foi? Eu não estou lembrando o nome do arquiteto do MASP, que é uma falha de memória importante que eu estou tendo agora, porque essa é uma falha de memória que não podia acontecer. O arquiteto do MASP, que é o maior vão livre do mundo. Exatamente. Maior vão Eu livre não do vou mundo. me arriscar a É um dizer trabalho que foi arquitetônico de primeira o grandeza. Niemeyer, porque o Niemeyer investia muito no concreto armado. Eu né? acho que não foi Niemeyer, não. Me fugiu completamente. Agora me deu um branco, eu não vou lembrar. É um erro aqui fatal de memória. Mas é um trabalho arquitetônico maravilhoso. O maior vão livre do mundo, ou do MASP, ali na Avenida Paulista. E vale a pena os quadros, as obras de arte que estão lá e expostas, e às vezes exposições acontecem com outras obras de arte, são maravilhosas, vale a pena uma visita. Silva pergunta para nós dois: será que os meios de comunicação também não têm uma parcela de culpa no pequeno interesse pelos museus? Silva, eu acho que tem. Também também acho. A gente não dedica o tempo que a gente deveria dedicar a essa coisa da cultura. Uma cultura mais... É simples o raciocínio. Né? A gente fala menos dos assuntos que podem dar menos audiência. É uma constatação cruel, mas é verdadeira. A gente costuma falar mais das coisas que nos incomodam, né? Das coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que nos vão chamar a incomoda. atenção das pessoas, como, por exemplo, o Lula e o PT insistindo com a candidatura, né? Mas para isso tem a justiça aí, poxa. Mas eu discordo de Vossa Excelência. Você discorda O por quê? PT e o Lula têm de respeitar a decisão dessa mesma justiça. Mas é por isso que eu tô Isso é um falando. escárnio. Para isso tem a justiça aí. Isso é um escárnio. Um político preso, insistindo em fazer campanha, lançou seu nome apareceu nas pesquisas. A decisão da mais alta corte desse país é desrespeitada e o PT continua. Olha só a insegurança que o PT pode gerar no Brasil, insistindo com os recursos, porque essa coisa não acaba nunca. E se houver uma decisão futura, que pode ser inclusive do Lewandowski, do ministro amigo do Lula, liberando a candidatura do Lula. Nós estamos a poucos dias da eleição. Questão de um mês da eleição.
E a situação do Lula ainda não está definida. A Justiça manda ao PT suspender a participação do Lula na propaganda e o PT não suspende. O PT dá de ombros para decisão, para determinação da Justiça. Infrações eleitorais são julgadas pela Justiça Eleitoral e punições são tomadas. Nós temos aqui em Limeira, recentemente, o caso de um vereador que perdeu o mandato. Perdeu o mandato por quê? Porque a Justiça Eleitoral cassou o mandato dele, porque considerou que ele se elegeu de uma maneira irregular, de uma maneira fraudulenta. E assim ele foi cassado. Ora, você citou o caso do vereador Anderson Pereira. Nós temos que ele foi cassado na justiça. depois de quase 2 anos pois de mandato. Pois é. Porque coube recursos, a justiça permitia recursos a ele, agora não mais, né? Ou ainda tem, né? Ainda tem algum outro recurso, mas independente desse recurso, ele foi afastado. No Brasil sempre tem. A impressão que fica mas é que a justiça o afastou. É que nunca há uma condenação definitiva. Mas a justiça o afastou. Político, sobretudo para político. Né? O político vai recorrendo e recorre mais uma vez e recorre Não uma vez adianta mais. você ficar inconformado. A justiça está aí para isso. A justiça tem que agir, tem que tomar as medidas que estão lá previstas na lei. Se a justiça não tomou, é porque ainda não houve oportunidade. Agora, qual é o risco disso para o Lula? Precisa ver isso também. Há punições na justiça eleitoral que chegam à cassação, que são, né, as mais graves, mais extremas, como é o caso desse vereador aqui da cidade de Limeira, que perdeu o mandato. Essa é a mais extrema medida. E há outras punições que não são assim extremas como esta. Cabe multa, né? Teve agora o partido, acho que o PT foi multado em alguma coisa, por alguma infração que cometeu. Ivan, teve candidato que foi multado porque começou a fazer propaganda antes do tempo. Tá? A questão não é essa, por aí Ivan. vai. Nós não podemos tratar essa questão com a tranquilidade que Vossa Senhoria está tratando. Não, eu não estou tratando Por quê? Como é que nós vamos educar as nossas crianças a cumprirem as leis? Como é que nós vamos cobrar do povo uma postura de cumprimento de lei? Como é que nós vamos dizer ao cidadão, não jogue lixo? Você ensina cumprindo a lei. Não jogue lixo pela janela do seu carro. Como é que nós vamos dizer ao cidadão, não atravesse o sinal vermelho? Como é que nós vamos dizer ao cidadão, não roube, não mate, não dirija alcoolizado? Se um ex-presidente da República, condenado em segunda instância, preso político, insiste em fazer troça da justiça eleitoral desse país. Ora, ele é ficha suja, ele é presidiário, ele não pode disputar a eleição. Como é que o PT continua insistindo em colocá-lo na propaganda eleitoral? Olha, tudo que está sendo feito com base na lei, Caio. Eu acho que você está dizendo que eu estou muito tranquilo, eu acho que você que está sendo exagerado. Tudo que está sendo feito está sendo feito com base na lei. Eles estão fazendo as coisas, o que o PT está fazendo, o que o Lula está fazendo, e outros partidos políticos estão fazendo. Lina Bobardi foi arquiteta do MASP. O Anderson, do Elton. Muito obrigado, Elton. O Anderson Vicentini. Um abraço ao Anderson. O Anderson Vicentini acabou de mandar aqui também, um pouquinho antes, o nome da Lina Bobardi, a arquiteta do MASP, que também fez o projeto do Sesc Pompeia, lá em São Paulo. Está dizendo aqui o Anderson. Obrigado, Anderson. Nossa audiência é demais, né? É um público antenado, inteligente, culto, que nos ajuda a fazer o programa. É fundamental. Os programas, né? Nos ajudem sempre. Os programas ficam melhores com a participação do nosso público. Bom, enfim, resumo da ópera. Resumo da ópera é que o Lula tem que cumprir a determinação da justiça e o PT também, sim, Ivan. Mas claro, todo mundo. O PT tem que apresentar. O PT tem que apresentar logo um candidato a presidente, porque no dia 11, passado do dia 11, pela lei que o senhor está lembrando, passado do dia 11, se o PT não definir um substituto para o Lula no dia 11, o PT não terá candidatura à presidência da República. Isso é problema do PT. Isso que você está dizendo, isso que você está dizendo é problema do PT. Se o PT vai lançar o candidato agora, se vai lançar o candidato depois, se o candidato é o Lula, se o candidato é a Manuela, o Haddad, é problema do PT, Caio, de estratégia do PT. Não, senhor, é um problema de todos nós brasileiros. Não, é um problema de todos nós brasileiros. do PT. Problema do PT. O que o PT vai fazer com a candidatura dele é problema do PT.
A nossa preocupação e a sua preocupação, que você está manifestando aqui, é com relação ao cumprimento da legislação. Ora, se não cumprir a legislação, há uma série de penalidades A minha que podem ser preocupação, impostas pela a justiça minha a eles. preocupação é, em primeiro, É só fazer cumprir a lei. num primeiro momento, é do cumprimento da determinação judicial. O juiz determina, o condenado tem de cumprir a decisão judicial. Aqui no Brasil, o que tem de condenado que não cumpre a decisão da justiça é uma enormidade. Primeiro de tudo, a lei tem de ser respeitada e a decisão judicial tem de ser cumprida. E o seu Lula e o PT não estão respeitando a decisão da justiça. Aliás, começaram essa tentativa de melar o jogo, de bagunçar o meio de campo, desde quando anunciaram o Lula candidato, mesmo sabendo que o Lula teria minúsculas chances de disputar essa eleição. Agora, o jogo pode ser melado. E aí, se o jogo for melado, me afeta como cidadão e afeta todo mundo que está ouvindo Como e o vendo jogo pode esse ser programa. melado? Pode, Como pode. pode ser? Como pode Porque ser melado ainda, como? ainda há razões finais do seu Lula, ainda há recursos que o Lula pode impetrar. Sim. E aí nós não sabemos, recentemente um juiz, aliás, um desembargador plantonista, mandou soltar o Lula. Tá. O desembargador Recentemente, mandou soltar. Tá. Mandou soltar, desembargador ligado ao PT, da turma do PT, Mas pessoas- da turma do Lula, mas pessoas mandou são- soltar o Lula. mas pessoas são o que me soltas. garante, e o que garante ao brasileiro, Mas pessoas- que o Lula não terá condições de disputar a Pessoas eleição são e que essa decisão E depois não surja presas. há uma semana. Pessoas da são eleição, soltas ou e a poucos depois dias presas da todos eleição. os dias. Pessoas são soltas e depois presas todos os dias no Brasil. A justiça é assim. A justiça deixa o sujeito... O sujeito foi preso ontem. Porque estava mostrando vídeo pornográfico para uma moça que estava no ponto de ônibus. Foi preso, foi levado para a delegacia. Aliás, levaram rápido, porque o povo já queria dar uns pés do ouvido no sujeito. Levaram rápido para a delegacia. Chegou lá, o delegado olhou a lei. Aqui em disse assim, Limeira. Aqui em Limeira, foi ontem. No terminal Tá aí, a notícia está aí na página urbano. do Facebook da Educadora. Isso, nós divulgamos Tá lá, em tá lá a primeira mão, notícia. inclusive. Chegou lá, o delegado falou, Trabalho da olha, Ana Paula Rosa. muito bem, o senhor está fichado, tem um inquérito aberto aqui, pode ir para sua casa, vai responder o processo em liberdade. Agora, porque o cara... E isso deixou muita gente indignada. Onde já se viu, esse cara vai fazer isso de novo? Provavelmente vá, né? Só que se ele fizer isso de novo, aí pronto, aí já cana direto, não é isso? E se ele responder, ele vai ficar em casa, mas vai responder em liberdade. Com todo respeito, e de Ivan, amanhã você ou não depois pode- ele pode ser preso. Você não É pode, assim. você não pode relativizar o caso do Lula. Não, como? Estou Você não relativizando pode- coisa. você eu não estou pode mostrando para relativizar. você Fazer que uma há comparação situações, com há um caso situações na justiça que são isolado semelhantes. daqui de Limeira. Não, você não que eu pode posso? fazer uma Como que não comparação. posso? A justiça é assim, funciona assim. Por exemplo, você ganhou na justiça, alguém lhe deve. Eu lhe devo, vai. Eu lhe devo uma fortuna. E você foi na justiça, você fez o correto. Você não pôs um revólver na cinta e foi me cobrar. Você não foi meter um revólver na minha cara, não é assim que se faz as coisas. Você foi na justiça, procurar a justiça. O Ivan me deve e não me paga, pô. Certo? Tá bom, muito bem. Há um processo contra mim, eu vou responder, etc e tal. No final, eu serei condenado a pagá-lo. O juiz me intima a pagá-lo. Me incomoda essa sua postura de defesa. Aí, eu digo assim de pro juiz. defesa irrestrita, Eu digo assim pro juiz, de juiz. defesa irrestrita ao PT Eu não e ao tenho Lula. bem nenhum. Eu não tenho bem nenhum, juiz. Eu não tenho bem nenhum, não tenho como pagar o Caio Bortolã. Pronto. Aí você fala assim, mas seu juiz, o senhor falou que eu ganhei a causa, que ele tem que me pagar, ele não me pagou. E o juiz vai virar para você e falar assim, Caio Bortolã, se você achar algum bem no nome dele, você me traga aqui que eu mando penhorar e... Não, você é um homem É assim, muito inteligente. A justiça, a justiça nem sempre é justa. Um homem articulado, um homem inteligente, um homem articulado. A justiça nem sempre que faz justiça. usa um arsenal de Nem argumentos sempre para faz defender a justiça. esquerda, para defender o Lula, para defender o PT, esquerda. quando o senhor teria de vir há a este casos microfone e assim dizer: todo dia. Lula é um preso. É um político preso. Sei. Lula é condenado e preso. Tá bom. Lula é ficha suja. Lula não pode disputar a eleição. O que o PT está engendrando é incorreto. É. O PT não pode falar do Lula.
O PT não pode lançar o Lula como candidato? Tá, eu posso falar isso, se você quiser eu repito tudo isso que você falou agora, mas e daí? Ele tá amparado, tudo que ele está fazendo amparado na lei, ué. Não, que lei? Ué, na legislação Tem eleitoral. tem uma sentença na legislação eleitoral. Uma decisão de um órgão colegiado Mas cabe recurso, cara. da última sexta-feira. Mas cabe recurso. Foi 5-1 Cabe contra recurso. a candidatura Ele do Luiz Inácio ele Lula da recorre a uma Silva. outra instância da justiça. E pronto. Pronto, se pendura tudo. O rapaz aqui de Limeira, a justiça tentou tirá-lo do cargo, mas mandou que ele saísse do cargo, mas ele entrou com recurso. Não, senhor. Ele ganhou aqui em Limeira. Não estou falando agora, anteriormente. Ele ganhou em Limeira e perdeu em segunda instância. Então, depois, mas não foi retirado do cargo de imediato, por quê? Por que continuou na Câmara? Porque ele estava recorrendo. É a mesma coisa que está fazendo o outro lá. É assim. De todo modo, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Não deveria acontecer num país que cansou dos corruptos e da corrupção, de um país que eu acho esse expediente, inclusive, muito perigoso, anda raivoso, o Brasil anda raivoso, mas e então, essa raiva pode ensejar decisões equivocadas na hora do voto, mas fundamentalmente é preciso que se diga, o Lula não pode ser candidato. O senhor sempre acabou. me contesta. Na propaganda do PT, não pode ter o Lula. Pronto, e acabou. O senhor sempre me contesta. Sempre. O senhor faz questão de me contestar. Tudo que eu digo aqui, o senhor tem um caminhão. É porque o senhor faz defesas acaloradas tudo do que eu digo PT, aqui, e nesse caso o senhor está defendendo de maneira acalorada o comportamento quando do Lula, aqui, que é indefensável. Quando eu digo o senhor aqui, defende um comportamento indefensável. Quando eu digo aqui que a justiça pode muita coisa, mas a justiça não pode tudo, o senhor fica raivoso, o senhor fica babando, espuma pelo canto da boca. Pelos cantos da boca, o senhor espuma de raiva quando eu falo que a justiça pode muita coisa, mas não pode tudo. Por isso que nós, como sociedade, agora você está falando, poxa, a lei não pode ser assim. A lei não pode ser assim. Você acha que a lei não pode ser assim? Apresenta um projeto para mudar a lei. Olha, a lei não pode ser assim, vamos mudar a lei. Está dizendo para mim, eu não posso fazer, eu não sou deputado. Para você, eu não sou político, eu não sou a sociedade pode, político. Sim, senhor, a sociedade pode. A lei da ficha limpa, quem é que apresentou a lei da ficha limpa? Foi a sociedade. Mas teve de passar pelo Congresso. Uma iniciativa popular. Sim, claro. Sim. Lei de iniciativa tem que seguir popular. o rito. Tem que seguir o rito processual, o rito legislativo. Tem que seguir. Mas foi o quê? Uma iniciativa popular. Por quê? Porque a população entendeu que a legislação, da maneira como estava posta, não estava atendendo os anseios da população. Ô, Gilberto... Então é isso que eu estou falando. A justiça pode muita coisa, mas a justiça não pode tudo. O Gilberto está fazendo uma colocação aqui, não sei se procede, que o Lula tem, apesar de preso, 2 seguranças o acompanhando. Gilberto, eu não tenho essa informação. Não, a informação que eu tenho é que ele está preso. Ô, Gilberto, isso não é verdade. 2 seguranças acompanhando o presidiário? Não. Não, o que ele deve ter, eu não sei se foi retirado, houve uma ação, inclusive, para retirar, não sei que pé que está. Aqueles assessores que todo ex-presidente recebe. O ex-presidente da República, seja ele quem for, tem uma série de benesses, não é? Recebe uma série de benesses. Assessor disso, assessor daquilo, né? E aí pode ser que um ex-presidente, solto, evidentemente, numa missão oficial ou não, tenha a presença da guarda da presidência da República, porque, afinal de contas, o Lula foi presidente da República por 8 anos. Eu não vou saber. Estamos voltando pro rádio. Eu não vou saber dizer exatamente se já foi retirado ou não, porque houve uma ação no sentido de retirar essas benesses. Todos aqueles... O ex-presidente da República tem direito, como você disse, é uma série de... Não é só o Lula, não é só o Lula, todos Fernando eles. Henrique Cardoso também. Parece que carro, assessores e até mesmo segurança. E aí alguém... Penso até que o passaporte diplomático. Um ex-presidente da República com certeza. Bom, e ele tem direito a uma série de benesses, né? Agora, houve uma ação para tentar retirar isso do Lula, que disseram, o Lula está preso, né? Para quê? Então, não sei o que virou isso. Agora, segurança dentro da cadeia, aí é o cúmulo, né? Não faz sentido. É o cúmulo, né? Segurança dentro da cadeia é o cúmulo. 12h26... A grande mesmo, reinauguração do Magazine Luiza lá do centro. Nós convidamos você ontem, né? A grande reinauguração do Magazine Luiza lá do centro. E agora a gente convida você, sabe para quê?
para você passar lá pela loja do Magazine Luiza, para você conferir como que a loja ficou bonita. Ah, tá aconchegante, tá bonita, tá acessível, para receber você com toda a tranquilidade, com todo o conforto que você merece, né? E aproveitar as promoções e as novidades da reinauguração do Magazine Luiza, lá no centro de Limeira, bem no centrão de Limeira. Passe por lá, vá conhecer a nova loja, a loja como ficou, vá conhecer as novidades, vá conhecer as promoções do Magazine Luiza, vá retirar o seu cartão do Magazine Luiza. Porque é fácil, é simples, você chega lá e faz o seu cartão Luiza na hora, viu? Para você poder comprar, perder de vista. Né, com aquelas prestações com prazos bastante alongados que o Magazine Luiza tem, sem juros, o que é melhor de tudo, sem juros. Vá lá, faça na hora o seu cartão do Magazine Luiza, o cartão Luiza, e já sai comprando, viu? Magazine Luiza, vem ser feliz no Magazine Luiza. Eu nem precisava falar o endereço, porque todo mundo sabe onde é o Magazine Luiza aqui em Limeira. É na Praça Dr. Luciano Esteves, 245, lá no centrão de Limeira, que o Caio Bortolã sempre resume muito facilmente. Atrás da Catedral. Atrás da Catedral, é lá que é o Magazine Luiza. Vem ser feliz no Magazine Luiza. Não tenha dúvida. 12h28. Então, o resumo da ópera, Caio Bortolã. A justiça pode muita coisa, mas a justiça não pode tudo. Nós precisamos dotar o país de uma legislação mais ágil, mais célere, para combater a corrupção de uma forma mais eficaz e, principalmente, criar mecanismos para dificultar cada vez mais a ação dessa gente corrupta. Eu respeito seu enviesamento, Você sabe que enviesamento à esquerda, não, mas tem nada de enviesamento entre o Lula à esquerda. e as Tem nada de enviesamento à instituições esquerda. fortes desse país, o Ministério Público, o Judiciário, podem muita as coisa, mas não podem polícias, tudo. a Polícia Federal, Podem muita coisa, mas não podem tudo. Eu sempre vou estar do lado das polícias, da Polícia Federal, do Ministério Público, do GAECO, do Judiciário desse país. Sempre estarei ao lado do juiz Sérgio Moro. Em nenhum momento estarei ao lado do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem que estar sempre ao lado da justiça, não tenha dúvida. Todo brasileiro que quer ver o bem desse país tem que estar sempre ao lado da justiça. Porém, eu lembro de uma frase de um jurista, certa vez, que foi uma frase que marcou minha compreensão do que é isso. A gente não costuma ter a perfeita compreensão, a correta compreensão do que é esse mecanismo todo chamado justiça, Ministério Público, o que é esse aparato. Uma certa vez um jurista disse o seguinte, exatamente isso que eu já falei aqui, a justiça pode muita coisa, mas a justiça não pode tudo. Por quê? Porque a justiça chega sempre depois. Bom, eu posso fazer uma frase agora. O Lula pôde muita coisa, mas não pode tudo. Sim. Inclusive, ser candidato a presidente. Não pode tudo. Né? Se o senhor vai por essa linha ele pode de que a justiça pode muita ele. coisa, mas não pode tudo, não. Eu prefiro outra linha. A justiça pode muita coisa, mas não pode tudo. Pode muita coisa, mas não pode tudo. A justiça chega sempre depois. O Lula pode muita coisa, mas não pode tudo. Mas não pode tudo. Então, isso quer dizer o quê? Então nós devemos acreditar de tudo? Não, nós devemos acreditar que a justiça seja feita. Mas a gente precisa trabalhar também no sentido de prevenir. Porque a justiça é o remédio. A justiça é o remédio. Nós temos que adotar mecanismos de prevenção para que o crime não aconteça. Ou, não aconteça é difícil de dizer, mas pelo menos que seja dificultado. O fato é o seguinte, o PT pode lançar candidato, mas o PT tem que parar com essa iniciativa de tentar melar o jogo, bagunçar o meio de campo. Né? Inclusive o plano B do PT é Haddad e Manuela Dávila. Então o PT tem de colocar seu plano B. Mas eu acho que você está exagerando. Isso é uma estratégia política deles. Vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei, nem eles sabem. Eles estão apostando que vai dar, mas pode dar com os burros na água, não pode? Pode. Não pode dar com os burros na água? Então isso que eu estou falando é problema deles. A estratégia política deles, como é que eles trabalham, a estratégia de campanha deles, é problema deles. Pode dar certo, o Haddad, o Lula, eu acho que o Lula não vai, mas enfim, o candidato do Haddad pode ser eleito, pode ir para o segundo turno? Pode. Pode dar com os burros na água? Pode também. Tudo indica que, porque até agora não tem nenhuma definição. O quadro não está indefinido. Eu não sei, honestamente, eu vejo tanta pesquisa que algumas, evidentemente, podem ser divulgadas e outras não, mas tem o fenômeno WhatsApp, não é, Ivan? Você recebe pelo WhatsApp
todo tipo de informação. Não, mas tem mesmo, cara. Crível ou não, confiável ou não. Mas tem várias pesquisas. Mas pelas pesquisas que tem há, pesquisas corporativas. Por exemplo, do mercado financeiro. Claro, por exemplo, o Itaú. O Banco Itaú. Porra, essa eleição é importantíssima para o Banco Itaú. Quem vai ser o candidato? Quem vai ser o presidente? O presidente da República é um cara simpático às coisas do setor financeiro ou ele reage com antipatia diante do mercado financeiro? O Itaú está fazendo pesquisa todo dia aí. Agora tem hoje ou amanhã que saiu uma do Datafolha. Hoje ou amanhã saiu uma do Datafolha. Já com reflexos da propaganda campanha eleitoral. Tudo leva a crer que nós teremos segundo turno. O candidato mais forte nas pesquisas é o Bolsonaro. Há uma expectativa por parte dos bolsonaristas que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno e há uma possibilidade real de que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. E se ele for para o segundo turno, que parece uma suposição mais razoável, quem irá com ele? Né? O pensamento das correntes melhor formadas é que num segundo turno nós tenhamos Bolsonaro e PT. É um indicativo que nós temos das pesquisas até agora. Você Bolsonaro tem esse indicativo? e PT no segundo turno. Você tem esse indicativo? A extrema-direita com a esquerda no segundo turno. Você tem esse indicativo por quê? Por que o Caio fala que deve ir para o segundo turno o PT com o Bolsonaro? Porque eu estou lendo pesquisa. Porque o Bolsonaro está nas pesquisas todas feitas até agora, eu não ultimamente... extraí nada... Exatamente. Cabeça. Por que você está dizendo? Porque todas as pesquisas que saíram até agora apontam que o Bolsonaro é o segundo colocado das pesquisas e o primeiro colocado é o Lula. E que agora não tem mais o Lula. Agora é Bolsonaro em primeiro nas pesquisas. Sim. Não, ainda está o nome do Lula. Não. Ainda está. Ainda está. Nessa próxima pesquisa não tem por que colocar o Lula. Nessa próxima pesquisa vem o nome do Lula. Não tem por que colocar o Lula. Mas foi antes da decisão, a pesquisa foi antes da decisão. Não, Ivan, mas Ivan, você não está dizendo coisa com coisa. Se a pesquisa será após o início da propaganda eleitoral, ela foi após a determinação da proibição do Lula ser candidato. A proibição do Lula foi semana passada. A proibição do Lula foi na sexta-feira, o mesmo dia que começou a propaganda política. Não, tá prevista a participação do Lula, vai sair uma pesquisa do Datafolha com o Lula ainda e com já a pesquisa eleitoral prevendo, já a campanha eleitoral. Eu não tenho essa informação. Está saindo agora. Informar se não sai hoje, sai amanhã. Disso. Se não sai hoje, sai amanhã. Você está falando... Não fica me perturbando a cabeça, Caio Bortolã. Não, mas você está confundindo fica me tirando as coisas. Do raciocínio. Você falou que é propaganda depois do início da propaganda. Agora, a pesquisa depois do início da propaganda. Está saindo Muito uma bem, pesquisa a propaganda começou agora, sexta-feira. Está no forno, com o nome do Lula ainda e com pesquisa eleitoral e com campanha eleitoral já em andamento. Por que o Caio Bortolã, vou votar onde eu estava, por que o Caio Bortolã está falando? Porque as pesquisas eleitorais apontam Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo. Lula não é candidato, Ivan. Quem está em primeiro é o Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu. O Lula não é candidato. O Lula não pode ser candidato. Tá bom, o Lula não pode ser candidato, mas o Lula é o primeiro nas pesquisas. Pronto. Nas pesquisas assim. Das quais ele participa. Exatamente. Sem ele, o Bolsonaro que mostram o quê, Caio Bortolã? Que mostram o quê? Mostra esse retrato, Caio Bortolã. Porra, como você gosta de me aporrinhar, cara. Não estou te aporrinhando. Eu acho que nós não podemos cometer imprecisões. Não tem imprecisão. Lula não pode ser candidato. Não tem Sem imprecisão. Lula, quem é primeiro colocado? Bolsonaro. Mas por isso que o ambiente, por isso que eu estou... Se eu pudesse raciocinar aqui, concluir meu raciocínio, eu ia chegar ao meu raciocínio final, que é essa absoluta indefinição do quadro eleitoral por conta de todos esses componentes que estão aí. O Lula, ele não pode ser candidato, mas o Lula liderou todas as pesquisas até agora em que ele apareceu e liderará todas as pesquisas que forem feitas com o nome dele. Meu Deus do céu. Mas ele não vai ser candidato. Tá, mas ele pretende transferir votos pro Haddad. E o Haddad vai receber quanto dos votos do Lula? 100%? Sei lá, eu sou pitonisa para saber quanto. Ninguém sabe quanto que o Lula vai passar para ele. É uma total, absoluta indefinição. E os quadros, as pesquisas todas que estão sendo feitas, corporativas inclusive, algumas delas chegam a mostrar o quê? Que Bolsonaro não vai para segundo turno. Eu não vi nenhuma pesquisa mas quem vai? Se o Bolsonaro não for... Bolsonaro no segundo turno. Não, você não viu porque são pesquisas corporativas. Não vi. Não são pesquisas que estão sendo publicadas nos jornais. Todas as pesquisas que eu tive acesso, inclusive as pesquisas do mercado financeiro, são pesquisas, apontam uma tendência de segundo turno com Bolsonaro e PT. Isso, Bolsonaro e essas que estão aí. Pesquisas corporativas, algumas delas apontam cenários em que é provável que
o Bolsonaro não vá sequer para o segundo turno. Acho Aí você diz assim, bem difícil. Mas se o Bolsonaro não for para o segundo turno, quem é que vai? Sei lá, meu. Não faço a menor ideia. Acho o quadro está difícil. totalmente aberto. O quadro está totalmente Que aberto. o quadro está aberto, eu concordo. Que a coisa pode mudar, eu concordo. Mas se a eleição fosse hoje, ou o Bolsonaro levaria se a no primeiro eleição turno, fosse hoje. ou o Bolsonaro estaria no segundo turno Tá. com toda certeza. Se a eleição fosse hoje, mas não é hoje. A eleição não é hoje. Não é hoje. Muita E a coisa gente- pode acontecer. E por que muita que coisa pode tá mudar. e por que que tá desse jeito? Por que que tá nessa indefinição? Porque há um exército de indecisos. Há um exército de indecisos que vai deixar para decidir o seu voto ou no dia, não é nem na véspera, é no dia. Tem um exército de indecisos que vai decidir o seu voto no dia. E tem também aí com a ida para o segundo turno desse ou daquele candidato, e tem também aquele tal do voto útil, né? Então, você fazer qualquer previsão agora é chute. É chute. Por isso que eu coloquei como projeção, considerando que o quadro está como está. Hoje, o quadro é esse. Hoje o quadro é esse. Amanhã, sabe Deus? E hoje, fundamentalmente, o Lula não pode ser candidato. Está preso, vai continuar preso, não pode participar Não, Lula, nem da eleição, Caio, nem estar faz nas 200 pesquisas. anos, desde que quando criaram o Museu Nacional, que eu estou falando aqui que o Lula não vai concorrer. Não faz 200 anos que eu estou falando aqui que o Lula não vai? Faz. Quase toda a sua idade já, você fala. Então, Né? faz 200 anos, desde quando fundaram o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, eu falei, o Lula não vai ser candidato. O 12:38. Então, você, ouvinte, que está conosco agora aqui no colóquio, você que já almoçou, que delícia, já comeu aquela carne do açougue do Marquinhos, você almoçou, ou então vai almoçar aquela carne do açougue do Marquinhos, olha, nada como tirar aquela sonequinha de 15 minutos antes de voltar para o trabalho, hein? E para tornar esses 15 minutos ainda mais agradáveis e relaxantes, você precisa de um colchão da Sono Colchões. A Sono Colchões está presente em Limeira com 2 lojas. Na Avenida Lauro Corrêa, 4.631. Lá tem uma loja da Sono Colchões. E na Avenida Piracicaba, 392, tem outra loja da Sono Colchões, viu? Na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis, os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono de jeito nenhum, porque na Sono Colchões você vai encontrar produtos de alta qualidade com os melhores preços e em até 12 vezes para pagar, tá vendo? Além de você encontrar produtos com até 30% de desconto. Tem produtos com até 30% de desconto. A Sono Colchões possui um grande estoque à pronta entrega, viu? Isso quer dizer o seguinte, você vai lá, compra o seu colchão agora e à noite você dorme nele, viu? Vai estar na sua casa. E um colchão com qualidade, das melhores marcas, viu? Então aproveite a oportunidade e entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp, viu? Mande um zap agora mesmo lá para Sono Colchões. O zap da Avenida Lauro Corrêa, da loja da Avenida Lauro Corrêa, é o 98754-2142. 98754-2142. E o da Avenida Piracicaba é o 99316-6708. 99316-6708. Sono Colchões. Que soninho gostoso. Não é mesmo, cara? É isso aí, meu querido amigo Ivan Schutzer. É hora de... do senhor para de bater- babar pelos cantos da boca. Bater a sua rica plumagem. Vou bater minha rica É hora de plumagem. almoçar. Nós nos Rapaz. encontramos de novo amanhã. Neste mesmo bate-canal. Você já imaginou se eu tivesse no meu almoço agora uma picanha lá do açougue do Marquinhos? Marquinhos, manda pra gente experimentar. Um abraço, até Até amanhã, amanhã. Ivan. Boa tarde, Educadora.